Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, hoje o Senhor nos fala através do livro de Marcos, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. Antes de nós começarmos aqui a partilhar a palavra, eu vou situar um pouco em que momento acontece a palavra que vai ser lida hoje no nosso grupo. Jesus tinha ressuscitado e já tinha aparecido para Maria de Magdala, que havia contado aos discípulos que tinha visto Jesus. E esses não acreditaram. E aí começa a nossa partilha de hoje. Mais tarde, ele apareceu, ele se refere a Jesus. Mais tarde, ele apareceu sobre outra forma a dois entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, a palavra de hoje começa falando que Jesus tinha ressuscitado, já tinha aparecido a algumas pessoas, porém, os discípulos ainda não acreditavam que ele estava vivo, que ele tinha cumprido a promessa, que ele não ia ficar morto, que ele ia ressuscitar. Então, eles não acreditaram no que viram. O início aqui da palavra, nós podemos ver no versículo 13, que nos chama bastante atenção, diz assim: eles foram anunciá-lo aos demais discípulos, mas estes tampouco acreditaram. Então a gente já começa vendo que existia, assim, uma dificuldade em acreditar, em aceitar realmente que a palavra do Senhor havia se cumprido, que o nosso Deus tinha ressuscitado. Por quê? É muito difícil acreditarmos naquilo que nós não vemos. Nós, às vezes, usamos até alguns ditados populares que entram, assim, no nosso vocabulário do dia a dia e a gente nem se dá conta. Quantas vezes a gente fala assim, eu só acredito vendo. Parece uma bobagem, mas é algo que realmente acaba refletindo a nossa maneira de ser e de pensar. Vejam só, aqueles discípulos que conviveram com Jesus, que andaram com Jesus, viram os prodígios, milagres, todos os ensinos que o Senhor deu ali, frente a frente, juntinho deles, tiveram dificuldade em acreditar que tudo aquilo que ele falava havia se cumprido, porque eles não tinham visto Jesus. E eles tampouco acreditaram. Imaginem nós, mais de 2000 anos depois disso tudo, acreditarmos nesse Jesus vivo. É o que o Senhor nos convida a refletir nesta noite. Será que realmente nós precisamos ver para crer? A nossa fé carismática, ela é uma fé expectante. Porque a fé, nós todos sabemos, é a certeza daquilo que nós não vemos. Mas a fé expectante, nós cremos e depois, com certeza, veremos. A fé expectante é aquela fé que ela não se desvia nem para um lado, nem para o outro. A fé, ela é a certeza de que Jesus está vivo. A nossa fé está fundamentada nesta certeza de que Jesus vive
ainda no meio de nós, que ele não nos abandonou. E aí, a palavra continua no versículo 14, dizendo assim: por fim, apareceu aos 11. Aí Jesus foi lá, né? Já que esse pessoal não está acreditando, eu vou lá. E aí Jesus aparece aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. Percebam aqui que Jesus fala novamente da falta de fé. Ele fala no versículo, a passagem fala que os discípulos tão pouco acreditaram, e agora novamente Jesus faz alusão a essa incredulidade e a essa dureza de coração que os discípulos apresentavam, mesmo tendo convivido com ele durante tanto tempo na missão dele aqui de evangelização. E essa incredulidade, meus irmãos, ela vem justamente da dificuldade de aceitar um Jesus que é um Jesus para além dos fatos históricos. Jesus foi um personagem histórico, é um personagem histórico, porque ele faz parte da história da humanidade. Não adianta só a gente conhecer toda a Bíblia, sabermos passagens de cor, proclamarmos versículos, falarmos bonito, repetirmos tudo que está na Bíblia, se Jesus é para nós apenas um personagem histórico. Nessa noite, Jesus convida você a perceber que ele está vivo. Jesus convida você a entender que é preciso ter intimidade com ele. Ele faz um convite à oração, porque quando nós oramos, meus irmãos, a nossa intimidade com o Senhor, ela aumenta. E quando essa intimidade aumenta e a gente consegue conhecer bem de pertinho esse Deus maravilhoso, o amor cresce nos nossos corações de uma maneira avassaladora. Essa sementinha que começa a crescer e dar frutos. Esse amor, ele começa a ser fundamental para as nossas vidas. E quando nós amamos, nós acreditamos. Então a nossa fé, ela precisa ser trabalhada, cultivada como uma semente na terra. Assim como a semente precisa de luz, precisa de água, às vezes precisa remexer a terra um pouquinho, a nossa fé também precisa disso. Precisa de oração, de intimidade com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor fala conosco todo o tempo. A nossa fé faz com que nós não nos desviemos de um Jesus vivo. A certeza de que Jesus vive em nós, de que Jesus nos ama. Imaginem, hoje em dia, no WhatsApp, quando a gente não quer receber algumas mensagens, né, corporativas, muitas empresas ficam mandando mensagens de venda, propagandas, várias coisas no WhatsApp. O que a gente faz? Vai lá e bloqueia. Não é assim? E aí a pessoa está crente que está abafando, mandando várias mensagens para nós, só que ela está o quê? Bloqueada. A mensagem não chega até nós. E assim acontece nas nossas vidas. O bloqueio é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé. O Senhor manda mensagens para nós o tempo todo, o Senhor fala conosco o tempo todo. E a incredulidade é essa falta de fé que bloqueia essa comunicação. E aí a gente diz assim, mas Deus não fala comigo. Mas você bloqueou. Vai lá e desbloqueia, igual você faz no teu WhatsApp. Para o WhatsApp, a gente vai lá e diz desbloquear. E como é que a gente faz para desbloquear esse acesso ao Senhor? Orando, tendo intimidade, aumentando a nossa fé. Quando a gente aumenta a nossa fé e a gente crê no Jesus vivo, acabou o bloqueio. A gente ouve o que o Senhor está falando conosco. A gente consegue sentir até fisicamente a presença do Senhor. E é esse o convite que o Senhor nos faz. Não permita que a sua falta de fé
te impeça de acreditar em mim, porque eu estou contigo, eu falo contigo, eu sou fiel, eu honro você. E continuando, meus irmãos, no finalzinho aqui da nossa partilha de hoje, no versículo 15, Jesus diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor nos convida a pregar a palavra dele a toda criatura. O Senhor não diz assim: pregue a minha palavra apenas para quem é da mesma religião que você. Pregue a minha religião apenas, pregue a minha palavra apenas para quem compartilha as suas ideias políticas. Pregue a minha palavra apenas para aquelas pessoas que você gosta. O Senhor não fala isso. O Senhor vem nos falar: pregue a minha palavra para toda criatura. Toda criatura é toda criatura. Nós não podemos fazer distinção. E mais, o Senhor nos convida a pregar uma palavra, mas não só da boca para fora, pregar uma palavra viva. Porque vocês já devem ter visto várias pregações. E existem pregações, meus irmãos, que nós ouvimos, nós entendemos, mas nós não somos tocadas por aquelas palavras. Porque muitas vezes a pessoa que está pregando, ela prega uma coisa que ela não vive. E é muito diferente você pregar uma coisa que você vive e você pregar apenas um Jesus teórico, um Jesus que foi um personagem, que é um personagem histórico. Então, que nós possamos pregar a palavra do Senhor, que nós possamos ser firmes e obedientes como Maria, esse grande exemplo de mulher, de mãe, destemida, que não sabia o que ia acontecer, mas a fé de que Deus tem sempre os melhores planos para nós fez com que ela dissesse sim. E toda essa história cristã pôde ser construída a partir do sim que Maria deu, a partir desta fé sólida, expectante, de crer naquilo que ela não via e que ela nem sabia direito o que era, mas a fé num Deus vivo, a fé na certeza de que tudo que vem do Senhor é bom, porque Deus é sempre maravilhoso e Ele sempre age nas nossas vidas para o melhor. Que a nossa fé forte, firmada no Senhor, possa fazer com que nós não nos desviemos desse Jesus vivo. Que essa fé cultivada nos nossos corações dia a dia nos leve por esse caminho que o Senhor tem para cada um de nós, caminhos de vida eterna. Fecha os seus olhos e vamos pensar em tudo que o Senhor nos falou nesta noite, em tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Senhor, nós entregamos a Ti o nosso coração. Nós queremos, Senhor, que a nossa fé seja fortalecida, firmada em Ti, aumentada, Senhor. Porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus santo, poderoso, um Deus que é por nós todo o tempo. Senhor, que nós possamos seguir o exemplo de fé de Maria, nossa mãezinha querida, que nós possamos nos abandonar em Ti, que a nossa fé seja forte o suficiente para que nós possamos dizer sim, para que nós possamos permitir que Tu cumpra em nós, Senhor, a Tua vontade, que nós possamos diminuir, Pai, e que Tu venhas crescer em nós, e que a nossa fé cresça, e que nós possamos, Senhor, falar de Ti, pregar a Tua palavra, falar do Teu amor por nós, em qualquer lugar em que nós estejamos, que nós sejamos testemunhas de um Cristo que está vivo, um Cristo que é forte, que é poderoso, que é fiel e que nos honra todo o tempo.
Obrigada, Senhor. Glórias e louvores a ti.